Olá, eu sou Patrícia Bredes e hoje, a pedido, a gente vai falar sobre depressão pós-parto. Obstetrícia é uma coisa que todo mundo que faz ginecologia obstetrícia tem um carinho especial e quem para de fazer por algum motivo morre de saudade. Então, ao longo do pré-natal, a gente observa a expectativa da família, que muitas vezes planejou aquele bebê, que batalhou, algumas fizeram até tratamentos intervencionistas para conseguir engravidar e muitas vezes o bebê nasce e a mulher se pega chorosa, muitas vezes sem vínculo direto com a criança e se pega pensando, meu Deus, mas eu planejei tudo isso e estou vivenciando essa situação. E isso é uma situação bastante comum, até porque a gente observa, hoje as mulheres não foram criadas para ter filho, uma mulher que foi criada para estar inserida no mercado de trabalho, muitas nunca trocaram uma fralda de um bebê até aparecer aquela criança. Então é uma nova realidade que ela não tinha se deparado até então, e aquela mulher executiva, que tinha sua independência, se vê atrelada a um bebê que muitas vezes no primeiro mês não tem vínculo. Hoje mesmo eu brinquei com uma paciente que está grávida de gêmeos, uma querida, um casal com uma grande expectativa, e já preparei o marido ao longo do pré-natal. Então ela não está nem no 6º mês, se você pegar a sua esposa chorando pós-parto, auxilie, acalente, que isso é uma coisa normal. Então, uma situação bastante comum. Hoje, o que os livros falam? Que a depressão pós-parto é uma situação que pode ocorrer em 10% das vezes. E existe um quadro que é mais brando, que é chamado de Baby Blue. O Baby Blue seria uma depressão mais amenizada, no qual até pelo excesso de pelo cansaço, pela privação de sono, pela nova realidade, a mulher muitas vezes tem ali um quadro de adinamia, de apatia, mas não é nada que chega a interferir na qualidade dela com a criança diretamente. Mas isso tudo já tem que ser preparado ao longo do pré-natal. Se aquela mulher se pega chorosa o tempo todo, não consegue ter um afinco direto com a criança, isso está dificultando a amamentação, é necessário uma intervenção médica e quando feito oportuno, a gente consegue até fazer com que ela tenha um puerpério mais sadio e que não perca aquela fase tão preciosa do vínculo com o bebê. É uma situação nova, a amamentação, ao contrário do que a mídia fala, é muito sacrificante, os primeiros 15 dias são doloridos e é uma realidade completamente nova para a mulher. Atrelado a toda essa mudança do hábito de vida tem a questão hormonal. Então os hormônios ao término da gravidez estão em níveis extremamente elevados e logo após o parto eles declinam. E toda essa ebulição hormonal, essa alteração brusca faz com que a mulher também fique mais vulnerável aos sintomas, inclusive psiquiátricos. Então quais são os sinais de alerta? Choro constante, perda de vínculo com a criança, a paciente não tem vontade de amamentar, ela encontra-se apática e muitas das vezes qual é o relato? Doutora, a senhora fez uma intervenção e você trouxe o colorido, trouxe aquele meu desejo, resgatou a minha vontade de ser mãe. Eu discordo um pouco da literatura médica que fala que a depressão só ocorre em 10%. Eu acredito que ela é muito maior do que é de fato notificada. Só que existe todo aquele mito da sociedade que a maternidade é linda, que a maternidade é algo 100% prazeroso e nós temos que ser sinceros, não é. Então, o meu maior desafio, até de privação de sono, de cansaço físico, não foi na faculdade de medicina, na residência, foi no primeiro mês da minha filha. Então, é um plantão que a gente não passa e a mulher de hoje não está preparada para isso. Eu acredito que o Baby Blue, que é aquele quadro mais brando, ele pode ocorrer em 80, 90, 99% das mulheres. Isso já tem que ser preparado ao longo do pré-natal. Então, esses 2 primeiros meses pós-parto, a mulher está bastante vulnerável da parte hormonal. Casos mais extremos, a família tem que estar acompanhando para que faça uma intervenção oportuna. Uma das situações do consultório, que raramente a gente vivencia uma situação de psicose, mas a depressão é bastante comum. O paciente relata, eu abri a porta para a visita e já comecei a chorar. Toda a visita me incomodava, eu não queria ninguém, só queria ficar sozinha. E quando medicada oportunamente, situação que não influenciou na amamentação, mesmo sendo medicada ela pôde amamentar, devolveu o colorido. Então a fala que se tem quando se faz uma intervenção oportuna, se devolve o colorido dessa fase da gravidez. A gente sabe que não é fácil, mas eu acho que a gente só sabe o que é o amor pleno uma vez que a gente tem um filho. E os maridos, principalmente aqueles que não podem acompanhar a paciente ao longo do pré-natal, se preparem.
Também existe um conflito muito grande, porque muitas vezes a mulher estava à disposição do marido e agora tem uma criança que exige totalmente dela e os maridos muitas vezes se sentem sozinhos ali, como se eles estivessem em segundo plano. Inclusive os divórcios no primeiro ano da criança são uma situação muito comum. Então é interessante o casal conversar, entender que a partir dali eles vão ter uma nova realidade, aquela realidade de um à disposição do outro, a liberdade até para ter uma relação mais íntima, isso tudo vai ser bastante alterado. Mas o amor ele vai se renovando, ele vai se alterando, com isso vem o amadurecimento do casal. A gente sabe que não é fácil, mas para aqueles que querem ter filho, ainda vale muito a pena. Se preparem, conversem com o obstetra dessa questão emocional ao longo do pré-natal e estejam preparadas para os primeiros 3 meses, principalmente o primeiro mês do puerpério, que não é fácil e realmente é um cansaço extremo. Mas aí chegam os meses, a criança começa a sorrir, começa a contactuar e de repente você se sente a pessoa mais importante e totalmente dependente do amor daquela criança. Então eu quero deixar um recado para vocês que fiquem atentos aos sinais de depressão, não tenham preconceito em passar aquilo para a equipe médica, sinalizem os sintomas que vocês tiverem. Eu senti vontade de fazer algum mal para o meu bebê, verbalizem isso, para que vocês tenham uma ajuda oportuna e que possam aproveitar essa fase tão rica que é a fase de puerpério. E a natureza ela é tão sábia que os próprios mediadores hormonais fazem com que muitos dos eventos mais traumáticos a mulher esqueça. Porque se não fosse assim, ninguém teria outro filho. Não é exceção, passado um ano, a maioria das pacientes vem já querendo ter o segundo filho. Então, sinal de que a ocitocina e todos os mediadores hormonais, eles são mágicos e que realmente envolvem muito amor nisso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.